Deus responde à oração. Lucas capítulo 18, versículos 1 ao 9, nos traz a parábola da viúva persistente. Eu quero ler com você o texto. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele a recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? No texto em apreço, Jesus primeiro dá a lição e depois ele conta a parábola. E a lição aqui é o dever de nós sempre orarmos e nunca esmorecermos nessa caminhada da oração. Lucas aqui, mais uma vez, ele usa o argumento do menor para o maior. Se o juiz injusto concede o pedido por conta da insistência do requerente, quanto mais o Pai Celestial não vai corresponder à insistência daquele que o pede. Esse é o contraste não só do humano como do divino, mas também, como diz Hernandes Dias Lopes, do injusto e do santo. Nessa parábola nós vemos algumas lições importantes que nós vamos aprender aqui. Em primeiro lugar, que a oração ela é o antídoto contra o desânimo. Mesmo que a oração seja um exercício espiritual que demanda de toda a nossa energia, o que nos leva ao esmorecimento não é a oração, mas é a falta dela. É quando eu e você deixamos de orar é que nós somos suplantados pelo desânimo. É quando falta oração em nossa vida, é aí que nós somos esmagados pelo esmorecimento. A grande questão é que sem oração eu e você perdemos o vigor espiritual. Sem oração não temos força para enfrentarmos as dificuldades diárias, as perseguições, as tempestades, os desafios do dia a dia. Sem a oração, perdemos a conexão com as alturas, a conexão com Deus Pai. Em segundo lugar, a oração perseverante ela é um dever de todo cristão. Jesus poderia ter dito que a oração é um privilégio, e realmente ela é um privilégio porque a oração é o que nos conecta nessa comunicação, o falar com Deus Pai. A oração é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é conectar o altar com o trono. Porém, Jesus afirmou que a oração perseverante ela é um dever, isso aqui não é uma sugestão, é um dever de todos nós. Aliás, o que Jesus está dizendo é que ao deixarmos de orar, estamos cometendo o pecado da omissão. E não aqui apenas deixando de desfrutar de um grande privilégio, mas deixar de cumprir um grande dever. O tema da oração perseverante é uma das ênfases de Lucas aqui. Mas vamos lá, em terceiro lugar, a oração é um pedido de um desconhecido a um magistrado injusto. A parábola, ela deixa claro o contraste entre essa viúva e os escolhidos de Deus. Perceba, essa viúva na parábola, ela é uma viúva indefesa, que não possui proteção de um superior. Ela não conhece esse juiz, ela não tem acesso a ele, ela não é respeitada por esse tribunal. Jesus não diz que o povo de Deus não é como essa viúva. E que contrastes nós encontramos aqui? Preste atenção, a viúva era anônima, desconhecida, desprotegida. Mas nós somos filhos de Deus. O nosso nome está no livro da vida. Essa viúva, ela não tinha acesso a esse juiz. Agora eu e você, por meio da graça, da expiação, por meio de tudo aquilo que Cristo fez por nós, eu e você temos o livre acesso ao trono de Deus. Essa viúva não tinha amigo algum no tribunal. Nós temos junto ao Pai Jesus Cristo, o advogado justo, santo de Deus. E Ele é o nosso grande sumo sacerdote que nos assiste sempre em nossas fraquezas. Ela não tinha nenhuma garantia, ela não tinha nenhuma promessa desse juiz de que ele atenderia a sua causa. Agora eu e você temos as Escrituras com centenas de promessas do cuidado generoso de Deus para com a mim e para com a sua vida. A viúva, ela foi a um tribunal, mas eu e você, nós vamos de maneira confiante diretamente ao trono da graça. Seguindo, em quarto lugar, a oração é um pedido dos escolhidos a um Deus justo. Jesus faz aqui um claro contraste entre o juiz e Deus.
Esse juiz, ele é arrogante e egoísta. Ele não teme a Deus, não respeita os homens. Ele era desprezível e nem sequer tinha amor pela justiça. Sentimentos de ternura, de empatia, de solidariedade, tudo isso era tudo muito estranho para ele. Perceba, ele só atende a viúva por meio da importunação dela e o desejo dele não é ajudá-la, mas se ver livre dela. Até mesmo ao fazer justiça à viúva, ele o faz por amor a si mesmo e não por senso de justiça ou amor a ela. Deus, porém, com certeza não é assim. E por quê? Porque Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. A grande questão é que Deus responde à nossa oração porque Ele nos ama. Ele tem pressa em fazer justiça. A palavra está dizendo que Ele deleita-se em ouvir a nossa voz e socorrer as nossas necessidades. Um comentarista bíblico diz que se nós entendermos Deus como um Pai amoroso e não como um juiz severo, nós nos aproximaremos dele confiadamente em oração. Eu e você, nós somos os escolhidos de Deus. Se Deus nos escolheu e nos escolheu desde a eternidade, se Deus nos atraiu para si, nos atraiu com laços, cordas de amor, se Deus já começou a sua boa obra em nós, e não só começou, mas há de completá-la até o dia final, então eu e você, nós temos plena convicção de que Ele ouvirá a minha e a sua oração e se apressará a nos fazer justiça. Mais um ponto. Em quinto lugar, a oração não é atendida conforme os desejos do coração do homem, mas é de acordo com os planos, a agenda de Deus. Mesmo quando os escolhidos de Deus clamam a Ele dia e noite, e mesmo sabendo que Deus os defende, nós sabemos que nem sempre a oração é atendida imediatamente. A demora de Deus aqui não tem a ver com a insensibilidade dele, mas evidencia a sua sábia, a sua generosa, a sua poderosa providência sobre nós. Nós precisamos entender que quando Deus demora, aliás, Ele não tarda e nem falha, Ele está no tempo certo, na hora certa. E isso significa que o trabalho dele está acontecendo sobre nós. Deus está trabalhando para que o propósito dele continue a se cumprir na minha e na sua vida. Nós temos aquela questão de falar que eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu estou caminhando para o propósito de Deus na minha vida. Mas está na hora de entender que se estamos em Deus, já estamos vivendo o propósito e esse propósito ele só cresce. Gradativamente ele vai avançando e nesse processo Deus está trabalhando. Então a demora de Deus não é um indeferimento ao nosso clamor. Então quando Ele demora é porque sim, Ele está trabalhando em algo perfeito, maior e melhor para a nossa vida. Seguindo para o sexto e último ponto. O fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé e o esfriamento da oração, consequentemente. Antes dessa parábola, Jesus fala sobre a sua segunda vinda e termina apontando novamente para a sua volta. Entre a sua primeira e segunda vinda, eu e você precisamos orar sempre e sem esmorecer no processo. Porém, à medida que a história caminha para a sua consumação, as pessoas se tornarão cada vez mais desatentas às coisas espirituais. Por exemplo, como ocorreu com a geração de Noé, a geração de Ló. E aí a pergunta perturbadora de Jesus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Um comentarista bíblico fala sobre as 8 pessoas que foram salvas no tempo do dilúvio e as 3 que escaparam no tempo de Sodoma, para dizer que não haverá uma grande fé no fim dos tempos. E eu concordo com outro comentarista bíblico, como o pastor Hernandes Dias Lopes coloca, que essa pergunta é formulada não com o propósito de especulação, mas é formulada com o propósito do autoexame, que cada um responda por si mesmo. Gente, então é isso, Deus responde à nossa oração, nos leva ao caminho da fé sempre, Ele que nos fortalece e produz essa fé contínua, essa fé salvífica, para que nós possamos permanecer nessa caminhada, entendendo eu e você, com esta parábola de Lucas que nós aprendemos hoje, que Deus responde à nossa oração. Ele é justo, é santo, é perfeito. Compartilhe esse vídeo, clique no gostei, mande para frente essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Que Deus abençoe a sua vida.